Bom, eu sou o Dedé Vieira, sou ator, contador de histórias, produtor cultural, publicitário e músico, mas existe uma luz que me conecta com todas essas janelas. Muito prazer, eu sou poeta. Bom, a literatura ela está para o mundo como um diagnóstico, para a gente perceber ou ver de fora para dentro a que passo que o ser humano está caminhando mediante a civilização. Quem nunca assistiu um filme, quem nunca ouviu uma música, foi ao teatro, leu um livro e logo após veio a famosa reflexão. Poxa, essa música realmente foi pra mim, esse filme é pra mim, ele tem muita coisa pra dizer. Nós seres humanos hoje somos um lixo, mas sabe, alguns filmes que a gente assiste, algumas peças que a gente vê e começamos a nos perguntar nisso, né? Começamos a refletir sobre isso. Então, a função da literatura hoje ela é super necessária para nossa existência, como esse diagnóstico, né? Como ela coloca na nossa frente e fala, ó, você, ó, eu posso ser um ser humano melhor, né? Posso ser uma pessoa com um convívio melhor, né? Mais afável, mais amável, mesmo com todas as atrocidades que estão bem escancaradas na nossa frente. Mas a literatura ela vem aí e mostra com muita exatidão, de uma forma canalizada, tudo aquilo que o cotidiano não nos permite enxergar. Então, a gente sem a literatura é como se nós negássemos a nossa própria existência, porque a literatura nada mais é do que um termômetro da vida. Então, sem esse termômetro, meio que a gente não teria uma direção, um norte, né? Meio que a gente não conseguiria entender quem realmente nós somos. Por isso que a gente lê a Bíblia, por exemplo, né? Por isso que existe muitas ferramentas, alicerces da espiritualidade que se baseiam na literatura ou precisam da literatura para chegar a um estado supremo, assim. E todo poeta, de uma certa maneira, é um provocador, né? Todo poeta, toda pessoa que se permite contar histórias é um poeta, e neste fato, neste ínterim, se torna um provocador. Então eu estou dizendo tudo isso porque eu tenho uma linha muito peculiar do hiperrealismo para narrar as minhas histórias. Eu comecei pelo conto, né? O meu divisor de águas foi na escrita, na literatura, quando o maior número de pessoas começaram a ler os meus escritos foi através dos meus contos. Então eu abracei muito esse hiperrealismo, que nada mais é do que a história contada de uma maneira fictícia, mas que o leitor, ele em todos os seus pontos, em toda a trama, né, toda essa transição que eu trago com a história, ele consegue se enxergar numa realidade. É 100% ficção, mas traz uma realidade muito vívida que a qualquer momento parece que poderia acontecer aquilo. Então eu trago muito isso nos meus contos. Então, por trazer isso que tem aquela questão da provocação, né? Então todo conto ele é perturbador, ele é provocativo. A arte em si ela é provocativa, mas acho que o conto ele tem essa linha da provocação com a perturbação. Então o conto traz isso, a questão da perturbação. Só que fui amadurecendo bastante essa linha, fui crescendo bastante e ouvindo coisas,
e querendo trazer muitas outras experiências. Hoje eu sou um contador de histórias que trago bastante a sátira para as minhas narrativas, né? Histórias curtas, para escutar as pessoas, me permitir entrar em suas vidas. E de uma certa maneira o hiperrealismo ele também está ali, mas com um toque um pouquinho mais dócil, vamos dizer, né? Sutil, mais dócil, né? Uma pitada de sutileza com uma pitada de doçura, vamos dizer assim. Diferente dos contos que são extremamente perturbadores. Se eu escrevo contos hoje, ou se eu voltaria a escrever contos, nós não estamos mortos, né? Enquanto estivermos vivos, eu não posso dizer que não voltarei a escrever contos, mas hoje a minha tranquilidade, aquilo que me acalma, aquilo que dá vontade de escrever e de narrar ou de interpretar são essas histórias misturadas com a sátira. Por que deve me ler? Bom, eu não tenho, acho que para começo de conversa, eu não tenho um vocabulário sofisticado, não faço uma literatura sofisticada, porque hoje eu sou um escritor, mas eu não gostava da literatura. Hoje eu estou na literatura, mas eu não gostava da literatura, por essa questão. Então, por me preocupar com isso, com a forma como é o linguajar, como são as narrativas, como é a gramática e assim por diante, que me preocupa em não fazer uma linguagem sofisticada. A minha linguagem dos meus escritos, para quem já leu algo meu, se não leu, por favor, faça isso o quanto antes. De extremamente longe do sofisticado. Extremamente longe do sofisticado. Eu me preocupo com essa questão porque é como se eu estivesse, sei lá, numa padaria ou num bar e puxasse uma conversa com uma pessoa. Eu não vou puxar uma conversa de uma maneira sofisticada, pomposa, robusta demais. Eu vou puxar de uma maneira livre, com gírias, com palavrões, com vocabulário talvez até chulo, dependendo da conversa. Claro, dependendo de como o assunto rola e tal, e os ambientes, né? Então, se respeitar muito aquilo, mas estar dentro daquele vocabulário altamente popular. Então eu trago isso nas minhas histórias, eu trago isso na minha forma de contar histórias, na minha forma de fazer literatura. Como se a cada texto que você ler, a cada texto meu que você se permitir ler, é como se eu te convidasse para uma prosa, por exemplo. Vamos tomar um café na padaria. É isso. As minhas histórias, elas partem desse princípio, né? É como se eu quero te convidar para tomar um café, eu quero te convidar para tomar uma breja ali. É isso, as minhas histórias são isso daí. Então eu acho que se faz muito necessário hoje essa questão da aproximação da prosa entre artista, entre escritor e leitor, né? Acho que a sofisticação ela é importante em um determinado grau, mas em toda a sua plenitude não, porque ela acho que ela afasta. Então eu trago isso, eu trago a questão do popular, te convido para uma prosa, te convido para um café, mas eu te convido de uma maneira fácil, onde eu quero me aproximar de você e ao mesmo tempo eu quero que você se aproxime de mim de uma maneira livre. É o ponto mais importante desse programa, acho que esse é o ponto mais, o ápice, assim. Não tem como não falar em processo criativo se você não fala em escutar as pessoas. Acho que todo... Eu não vou generalizar aqui porque já deu alguns problemas, mas eu vou falar por mim, claro, né?
A partir do momento que eu me permiti ser um escritor, ser um autor, um poeta, um contador de histórias, eu tenho que escutar pessoas. Simples assim, simples assim. Eu tenho que escutar pessoas. Eu tenho que viver, eu tenho que me permitir viver, né? Obviamente, ler coisas, assistir coisas, isso são importantes, mas você viver, você se permitir em conversas fáceis, né? Em conversas bobas, em conversas tolas também, por que não, né? Então isso te abre um leque de inspirações, de criações, de coisas que talvez em algum momento vai fazer algum sentido em alguma escrita. Então é escutar. Então o que me inspira são as pessoas, eu me permitir encontrar um amigo na padaria e conversar sobre qualquer coisa, sobre Big Brother, por que não, sobre a Fazenda, por que não, e ouvir ele sem pré-julgamento. Talvez se ele queira falar sobre a Fazenda, se ele queira falar sobre funk, proibidão, ou se ele quer falar sobre Chico Buarque, se ele quer falar sobre política, vou ouvi-lo de uma maneira completamente respeitosa e me permitir estar naquela conversa, me permitir ser um receptor daquela conversa de uma maneira muito singela. Então, não há segredos, né? Acho que o processo criativo está aí, em você conviver com as pessoas. Então eu convivo com as pessoas, eu amo conviver com as pessoas. Eu acho que essa é a grande máxima na minha trajetória literária, na minha carreira literária. Por querer essa aproximação, essa prosa, esse olho no olho, colocar cerveja na mesa, chamar a pessoa para tomar um café, né? Acho que as pessoas que me conhecem sabem bastante, me conhecem assim, de um modo mais íntimo, sabem bastante que eu prezo muito por isso, né? Por essas convivências próximas. Então, o escutar não tem segredo nenhum. Então, escutar com certeza é aquilo que faz o meu processo criativo render. Bom, acho que se tem um termo que explica bem ou traduz com exatidão o que o categórico significa para mim, esse termo com certeza é divisor de águas. Pô, foi por causa do Categóricos que eu consegui fazer meu primeiro livro, foi por causa do Categóricos que eu me tornei escritor semi-profissional, foi por causa do Categóricos foi através do Categóricos que eu melhorei a questão da escrita, é no Categóricos que tem todo o meu acervo. Então, falar do Categóricos é de uma maneira tão única e tão linda, que esse coletivo, essa marca da cultura, né, que a gente chama, que é uma marca da cultura, né, onde a gente amadureceu a nossa questão do empreendedorismo há 7 anos atrás e tal, quando pouco se falava disso, quando a gente amadureceu essa questão de não se prender em coisas do ego, né? Onde eu juntamente com a minha irmã, com o Cristiano Regis, a gente ficar ali naquela bolha, só a gente fazendo as nossas coisas, mas aí a coisa cresceu e a gente foi abraçando gente, pessoas que a gente admirava, que eu admiro pra caramba, que eu não gosto do termo fã, mas que eu sou muito admirador de trabalhos, como a própria Ana Carolina, como o próprio Paulo Cheng, Jim Carboneira, Cíntia Machado, vou ter que falar todos agora, Karen Beatriz, Karina Aragão, Dia Nobre, o Vicente. Então, essa nova leva, né, do Categóricos que está aí, são pessoas brilhantes, além das pessoas que passaram aqui, como Ronaldo Nogueira, como o nosso incrível amigo Cristiano Regis, né? Tivemos, obviamente, nossos problemas no passado, antes de sua morte, mas
é um cara que não tem como não falar do Categóricos e não mencionar esse nome nessa construção. Então é um coletivo que abraça muito a escrita, que abraça a literatura de uma maneira muito fidedigna, né? Que não distingue e que não faz exclusão de nada, né? Só pela pessoa ter algum posicionamento político diferente, ter algum credo diferente, ter alguma cor diferente, né? Cor diferente. Olha que absurdo ter que falar isso em pleno 2019. Mas é bem isso. Então, o Categóricos ele é um afago no meio desse mundo turbulento, inclusive nesse mundo, nesse setor que a cultura está, que em muitos pontos constrói panelinhas, né? Que é horrível isso, que é horrível. A panelinha talvez de A ou panelinha de B, isso é horrível. Então a cultura ela tem que ser afago, ela tem que ser aberta para todo mundo. E o Categóricos ele tem essa missão, ele tem esse legado, né? Então, a você Categóricos, a todos os Categóricos, a marca Categóricos, eu só tenho mesmo que aplaudir e agradecer por tudo e desejar vida longa mesmo. Que você continue também, você que está assistindo esse programa aí, esse doc, a acessar o conteúdo, porque isso faz muito necessário pra gente, pra nós que somos artistas, que somos escritores, que você esteja com a gente nessa caminhada.